Hashtag a Copa que ninguém previu direito há um mês. 5 seleções foram apontadas como as únicas capazes de erguer a taça na MetLife Stadium. Analistas, casas de apostas, especialistas de todo o mundo, todos concordavam nos mesmos 5 nomes. Argentina, Brasil, Portugal, Espanha, França. Ontem, a bola parou de rolar em Nova Jersey. E o que aconteceu nas últimas 6 semanas provou uma coisa que o futebol adora provar: nenhuma previsão sobrevive ao contato com a realidade. 2 dessas 5 seleções nem chegaram às semifinais. Uma delas caiu de um jeito tão brutal que ninguém vai esquecer tão cedo. E a final que sobrou não foi exatamente a que todos esperavam ver. Esta é a história de 5 favoritos, do que prometiam ser, e do que realmente foram quando a pressão apertou de verdade. Hashtag o peso da idade contra a grandeza de um nome. Comecemos pela Argentina, porque nenhuma história deste Mundial é maior que a dela. No Catar, em 2022, a Argentina viveu uma das campanhas mais extraordinárias da história das Copas. Uma final contra a França que terminou 3-3 depois da prorrogação, decidida nos pênaltis, é hoje lembrada como uma das partidas mais dramáticas já disputadas. E no centro de tudo estava Lionel Messi, então com 35 anos, finalmente erguendo o único troféu que sempre lhe havia escapado. Chegando a 2026, a pergunta nunca foi se a Argentina havia sido grande. Ela foi. A pergunta era se conseguiria repetir o feito. Messi, agora com 38 anos, não disputava uma temporada completa desde que saiu do PSG. Ángel Di Maria já havia se despedido da seleção. O elenco campeão estava mais velho, mais lento, e ninguém sabia dizer com certeza se o corpo de Messi aguentaria 6 semanas de futebol de mata-mata. E, ainda assim, algo nessa Argentina continuava diferente de qualquer outra seleção. Julián Álvares, na plenitude de seus 24 anos, um dos centroavantes mais letais da Europa. Enzo Fernandes e Alexis McAllister formando uma dupla de meio-campo tecnicamente excepcional. Christian Romero e Lisandro Martínez garantindo uma solidez defensiva que nem sempre existiu no Catar. E, comandando tudo, Lionel Scaloni, um técnico com 2 Copas América e um Mundial no currículo. Que sabia exatamente como dosar os minutos de Messi para tê-lo afiado nos momentos que realmente importam. E foi exatamente isso que aconteceu. A Argentina abriu o mata-mata diante de Cabo Verde, a seleção mais mal ranqueada a chegar tão longe em uma Copa, num jogo que resumiu tudo que essa geração representa, sofreu. Buscou o empate 2 vezes, e só resolveu no minuto 111, com o cabeceio de Christian Romero. Depois veio a Suíça, vencida com autoridade. E então, na semifinal, em Atlanta, contra a Inglaterra, o roteiro se repetiu como um ritual sagrado. A Inglaterra abriu o placar aos 55 minutos. A Argentina parecia, pela primeira vez neste torneio, sem resposta. E então, aos 85 minutos, veio o que só essa geração argentina sabe fazer: Messi armou um cruzamento, Enzo Fernandes empatou. Nos acréscimos, outro cruzamento de Messi, e desta vez foi a cabeça de Lautaro Martínez que mandou a Argentina para mais uma final de Copa do Mundo. Messi, com as 2 assistências, assumiu a liderança isolada de assistências do torneio, empatado com Mbappé em gols. A Argentina chegou à decisão. Estava a 90 minutos de se tornar a primeira seleção em quase 70 anos a defender o título com sucesso. A história dizia que isso não acontecia desde o Brasil de 1958 e 1962. Mas a história também dizia que Messi jamais ganharia uma Copa do Mundo, e ele ganhou assim mesmo. Hashtag o fim precoce de um sonho de 24 anos. Se a Argentina foi a resistência, o Brasil foi o choque. 5 títulos mundiais, mais que qualquer outra seleção do planeta, e ainda assim 24 anos sem levantar a taça. Carlo Ancelotti, o técnico mais vitorioso da história das grandes ligas europeias, havia assumido o comando em 2024 e, quase imediatamente, transformará aquele time em algo mais organizado. Mais disciplinado taticamente, menos dependente de talentos isolados e mais parecido com uma unidade de verdade. Na frente, Vinícius Júnior prometia ser, em seus melhores dias, o atacante mais perigoso do mundo.
Rafinha vinha de uma temporada de 12 gols pelo Barcelona. Alisson Becker, aos 32 anos, seguia entre os melhores goleiros do planeta. E havia a incógnita Neymar, tentando provar, de volta ao Santos, que ainda tinha algo a oferecer depois de quase 2 anos longe dos gramados. O Brasil venceu o Japão na estreia do mata-mata. Mas foi na rodada seguinte, diante da Noruega, que a história virou tragédia. Erling Haaland, sozinho, decidiu o jogo com 2 gols, e o Brasil caiu por 2-1 no MetLife Stadium, o mesmo palco que receberia a final semanas depois. Foi a eliminação mais precoce do Brasil em 36 anos, a primeira vez desde 1990 que a seleção não chegava sequer às quartas de final. Depois daquela derrota, Neymar anunciou sua despedida da seleção. Foi um choque sentido muito além das fronteiras brasileiras. Torcedores em todos os continentes, mesmo os que não tinham ligação nenhuma com o Brasil, expressaram uma tristeza quase pessoal diante da queda precoce da seleção mais tradicional do futebol mundial. Ancelotti havia prometido reconstruir uma identidade. O tempo simplesmente não foi suficiente. #hashtag o adeus mais doloroso da história de Portugal. Poucas imagens deste Mundial carregam tanto peso quanto Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, disputando sua 6ª Copa do Mundo. Nenhum jogador de linha, em toda a história do torneio, havia feito isso antes. 5 bolas de ouro, o maior artilheiro da história das seleções, e o único troféu que sempre esteve fora de alcance, a Copa do Mundo. Portugal nunca venceu, nem uma vez. O melhor resultado da história ainda era o 3º lugar de Eusébio em 1966. E esta geração, diferente das anteriores, chegava sem depender exclusivamente de Ronaldo. Bruno Fernandes, o verdadeiro maestro dessa equipe, somava 30 assistências em 40 jogos pela seleção. João Neves, apenas com 20 anos, já era descrito por técnicos por toda a Europa como um dos maiores talentos de sua geração. Em junho de 2025, sob o comando de Roberto Martins, Portugal havia vencido a Liga das Nações, batendo a Alemanha e depois a própria Espanha na decisão. A solidez defensiva que sempre faltara nas grandes competições finalmente parecia ter chegado. E havia dor. Em julho de 2025, Portugal e o futebol mundial perderam Diogo Jota, o atacante do Liverpool, morto num acidente de carro ao lado do irmão. Aquele luto acompanharia a seleção durante toda a preparação e durante o próprio torneio, presente em cada vestiário, em cada aquecimento, em cada momento antes das partidas decisivas. O caminho de Portugal terminou nas oitavas de final, justamente diante da Espanha, em Dallas. O jogo estava zerado até os acréscimos, quando Miquel Merino, que havia acabado de entrar em campo, marcou o gol que encerrou a caminhada portuguesa. Um gol sofrido apenas 6 minutos depois de pisar no gramado. Cristiano Ronaldo disputou sua 6ª e provavelmente última Copa do Mundo sem nunca ter erguido o troféu que passou a carreira inteira perseguindo. #o time que ninguém viu vindo enquanto 3 dos 5 favoritos caíam um atrás do outro, alguém estava construindo, silenciosamente, o caminho para a glória. Qualquer analista, em qualquer lugar do mundo, dissesse antes deste Mundial que a Espanha jogava o melhor futebol do planeta. Os números confirmavam. A Espanha havia vencido a Eurocopa de 2024 sem perder e sofrendo pouquíssimos gols. Na classificação para este Mundial, 10 vitórias em 10 jogos, 36 gols marcados, apenas 4 sofridos. No centro de tudo, Lamine Yamal. Ele tinha 16 anos quando a Espanha conquistou a Eurocopa. Fez 19 no meio deste torneio, e já era descrito, sem exagero, como possivelmente o melhor jogador do mundo. Ao lado dele, Nico Williams, Pedri e Fabián Ruiz garantiam o controle de bola que sempre foi a marca registrada do futebol espanhol. E, no meio-campo, Rodri, vencedor da Bola de Ouro em 2024, comandava o jogo com uma inteligência posicional quase matemática. A Espanha começou o torneio empatando 100 gols com Cabo Verde, um resultado que pareceu, na época, um sinal de fragilidade. Não era. A partir dali, a equipe de Luís de la Fuente sofreu apenas um único gol em toda a competição, contra a Bélgica, nas quartas de final, decidida por Miquel Merino após um erro do goleiro belga. Portugal caiu diante dela nas oitavas.
E então veio a prova definitiva. Na semifinal, em Arlington, no Texas, a Espanha enfrentou a França, um confronto anunciado como a verdadeira final antecipada da Copa. Foi uma aula de futebol coletivo. Lamine Yamal sofreu um pênalti aos 22 minutos, convertido por Mikel Oyarzabal. No segundo tempo, Pedro Porro ampliou. A defesa espanhola simplesmente neutralizou Mbappé, Dembélé e todo o ataque francês, que terminou o jogo sem conseguir balançar as redes. Espanha 2, França 0. A seleção que muitos apontavam como a mais completa do mundo saiu sem resposta. A França, ainda assim, havia feito um mundial impressionante até aquele momento, eliminando Marrocos nas quartas com Mbappé e Dembélé decidindo o jogo, exatamente como fizera na Copa anterior. No fim, os franceses ainda disputariam o terceiro lugar contra a Inglaterra, um jogo eletrizante que terminou 6-4 para os ingleses. Mbappé, apesar da decepção coletiva, encerrou o torneio como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, um recorde individual em meio a uma queda coletiva que ninguém em Paris esperava. Hashtag a decisão que ninguém sabia como terminaria e assim, a final que o mundo assistiu não foi Argentina contra a França, nem Brasil contra Portugal. Nem qualquer combinação que os prognósticos originais haviam desenhado. Foi a Argentina, a campeã defendendo o título, contra a Espanha, a seleção que vinha construindo, calada, a melhor campanha de todo o torneio. Domingo, 19 de julho, MetLife Stadium, mais de 80 mil pessoas nas arquibancadas. 90 minutos de futebol tenso, equilibrado, sem gols. A pressão da decisão parecia travar as duas equipes. E então, na prorrogação, no segundo tempo extra, veio o momento que decidiu tudo. Ferran Torres balançou as redes, e a Espanha guardou aquela vantagem mínima até o apito final. Espanha 1, Argentina 0. O segundo título mundial da história espanhola, 16 anos depois do primeiro, na África do Sul. Rodri ergueu a taça como capitão. Do outro lado do campo, a frustração argentina explodiu em confusão logo após o apito final, com Leandro Paredes no centro da tensão, um desfecho amargo para uma campanha que havia sido, até ali, absolutamente heroica. Messi não conseguiu o final de conto de fadas que todo o planeta desejava. Terminou o torneio com 8 gols, na artilharia junto com Mbappé, e como o jogador que mais criou chances para os companheiros. Mas o troféu, desta vez, ficou com outra seleção. Em Buenos Aires, a Plaza Seber, lotada de torcedores esperando a festa, ficou em silêncio. Em Madrid, as ruas explodiram em comemoração. Foi, talvez, a última vez que o mundo viu Messi vestindo a camisa da seleção argentina em uma Copa do Mundo. Curiosamente, o mesmo estádio onde ele havia anunciado sua saída da seleção em 2016, depois de perder a final da Copa América. Foi o palco de sua provável despedida definitiva do torneio máximo do futebol. Hashtag o que a previsão não conseguiu prever. 5 seleções entraram neste Mundial como favoritas. Apenas 2 chegaram à decisão. O Brasil, com Ancelotti prometendo reconstrução, caiu diante da Noruega antes mesmo das quartas de final, a queda mais precoce em 36 anos. Portugal, carregando o peso emocional da perda de Diogo Jota e a urgência da última chance de Ronaldo, parou justamente diante da futura campeã, nas oitavas. A França, apontada por muitos como o time mais completo do planeta, esbarrou numa Espanha perfeita na semifinal e terminou em 4º lugar. Mesmo com Mbappé se tornando o maior artilheiro da história das Copas. Restaram a Argentina, tentando repetir o feito que nenhuma seleção conseguia desde os anos 60, e a Espanha, que ninguém colocava como favorita absoluta. Mas que simplesmente não perdeu um único jogo do início ao fim do torneio. No fim, o futebol fez o que sempre faz, ignorou completamente as apostas, as análises e os prognósticos mais confiantes do planeta. A geração de Yamal, com apenas 19 anos, ergueu a taça antes mesmo de atingir o auge. E a geração de Messi encerrou sua última grande batalha sem um final perfeito, mas com a mesma grandeza de sempre. Qual foi o momento que mais marcou você nesta Copa? Deixe nos comentários e continue acompanhando o canal para mais conteúdo sobre o futebol mundial.